Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui toda a preparação para Flamengo e Vasco, esse jogão aí que vai acontecer, jogo da volta. Lembrando que o mando de campo é do Flamengo, já temos aí, passamos 37 mil, né? A última vez que eu olhei agora parcial, tava em 37 para 38 mil ingressos vendidos. Jogo muito complicado pro Flamengo. O Vasco tá com o Flamengo engasgado, vai vir para cima. A gente sabe toda aquela pressão, toda aquela jogo que eles fazem nos bastidores para poder pressionar o Flamengo. Mas o Flamengo tem total condições de ganhar do Vasco, tá bom? Coloca aí nos comentários a opinião de vocês. Créditos e direitos autorais e ESPN Brasil. O link vai estar na descrição. Vamos acompanhar aqui análise, né? E comentários sobre esse jogão, como é que o Flamengo vai jogar, como é que o Vasco vai jogar. Lembrando que o jogo é sábado, 17h45, direto do Maracanã. Vamos pro vídeo. Retomada, e sai SAF, e aí tem Pedrinho, tudo isso também afeta. É ao contrário do que vem acontecendo com o Flamengo nos últimos tempos, né? O Flamengo continua amplamente favorito para essa vaga. O Vasco vai tentar, até porque é futebol, pode ter a sorte que não teve no primeiro tempo da primeira partida, mas a lógica indica que o Flamengo saia com essa classificação. A gente tem uma tela, amigos, com as campanhas de Flamengo e Vasco, até chegarem aí nesse jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca. Desde a estreia do time principal, porque ali nas primeiras rodadas quase todos, principalmente os grandes ali, jogaram com times reservas, com muitos garotos. Então, de lá para cá, o Flamengo fez 8 jogos, com 91,7% de aproveitamento, nenhuma derrota, apenas um empate nos 8 jogos, e nenhum gol sofrido. Isso chama muita atenção, Eugênio. O Vasco, de lá para cá, quando começou com o time principal, tem um jogo a mais, 9, um aproveitamento mediano, podemos dizer, de 51,9%. Com 3 derrotas, 2 empates, 4 vitórias, sofreu gols. Sofreu 8, fez 11. Os números talvez mostrem a dificuldade dessa missão que tem o Vasco. O professor usou a palavra, uma missão hercúlea. E eu já fui ao dicionário procurar. Por favor. Porque eu adoro esses verbetes. É de Hércules. Isso aqui, o professor. O professor Celso. É de Hércules. Os 12 trabalhos de Hércules. Não é isso? Hercúlea, diz o dicionário. É isso. Consagrado a ou digno de Hércules, Isso. que tem força extraordinária, fortíssimo. Ou, no sentido que o professor usou, que é extremamente difícil de realizar. Uma missão hercúlea, olha só. Então devia ter contratado o Hércules, que o Fluminense contratou. Ficava mais fácil. Botava ele. Bota o Hércules. Exatamente. O professor está demais, viu? Hercúlea. É isso, Abel. Hercúlea. Vou adotar para o meu vocabulário. Diga. Mas é uma palavra que está aí presente no dia a dia já. Não, mas para mim é muito... Você pode usar. Uma linguagem muito acima do meu conhecimento. Qualquer dúvida que você tenha com relação a vocabulário, é claro que você tem aqui o professor, mas se tiver dificuldade de falar com o professor, liga para o Rafael Marques. Aí ele resolve. O Rafa Marques. E ele usa também. Ele usa e abusa e lambuza. É o guia do trabalho dele. Exatamente. Ele E usa... a próxima missão aí é você decorar os 12 trabalhos de Hércules. Um deles era derrotar a Hidra de Lerna, que era um monstro de 2 cabeças. Tem vários. Derrotar as harpas. Trabalhos impossíveis. O professor saiu do português para a história. Pro grego. Já está exigindo demais. Pro grego. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui. Fechamos o parênteses do Hercúleo. Voltamos para o jogo. E a tela ali perguntava, favoritismo rubro-negro? Sim, é óbvio. O Flamengo hoje é favorito, talvez, contra qualquer time. Se você olhar o momento do Flamengo, ele é favorito contra o Vasco. O jogo de ida, ele foi um jogo assim que ele mostrou muito qual é a realidade, né? O que o Vasco correu, o que o Vasco lutou, o que o Vasco tentou, se esforçou. Aí o Flamengo foi lá, uma vez, pimba, fez o gol, ganhou o jogo. É claro que o Flamengo também lutou. O Flamengo teve que... Castigo, porque... Segundo tempo foi melhor do Flamengo. Eu acho que em termos porque foi um time muito valente em campo. Um time que buscou, dentro da sua limitação técnica, na comparação com o Flamengo, é um time limitado tecnicamente, né? Se você for comparar com o Nova Iguaçu, que ele venceu por 3-0 na Copa do Brasil, o limitado é o Nova Iguaçu, mas o Vasco foi um time muito focado em ser competitivo.
e sufocar a saída de bola do Flamengo, né? Tá tentando fazer muito isso, marcar a saída de jogo, ser muito rápido nas transições. O Ryan é um jogador que a gente está vendo aí que oferece muito ao time, ele vem amadurecendo. Muito importante esse retorno dele nesse momento, né? Porque ele tem jogado mais aberto, mas ele é um centroavante, então ele pode pisar na área, ajudar bastante, né, Faz gol, né, Eugênio? ao Verratti, né? O Vasco tem alguns reforços que chegaram agora aí a partir dessa janela de transferências, jogadores não muito famosos por aqui, mas que a gente confia que sejam fruto, né, do trabalho de scout do Vasco. Então, o Nuno Moreira fez muito sucesso na estreia contra o Nova Iguaçu, pode ser uma alternativa, né? Tem o Lodge, que já entrou no jogo contra o próprio Flamengo, o Garré no ataque. O Vasco está somando jogadores ali para dar alternativas ao Carille. E que, de repente, podem apresentar alguma surpresa nesse jogo, né? Claro que o Flamengo vai jogar no Maracanã, o Flamengo vai jogar com a sua torcida, que não foi, né? No jogo de ida lá no Newton Santos. E o Flamengo é muito favorito. E tem a vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 1-0. Portanto, joga pelo empate. Então, e teve melhor campanha, ainda tem isso, né? O Rio de Janeiro também é torcida única? Então, essa opção foi feita pelo Vasco, né? Poderia jogar os 2 jogos no Maracanã. O Vasco algumas vezes fez isso com o Flamengo, né? Adotou essa condição, mas o Vasco optou por jogar como mandante lá no Newton Santos e você viu ali que o estádio tinha 10 mil pessoas, Abel. 10 mil e uns quebrados, né? Muito pouco para um Flamengo e Vasco. De semifinal. De semifinal. Né? Mas agora não, o Flamengo vai ter sua torcida lá e ele é muito favorito para o jogo. Só que vai encontrar um Vasco que, se tiver que cair, vai cair brigando, lutando até o fim. Você acha que está saindo fumaça da cabeça do professor Carille? Eu acho que está saindo ali muita vontade de mostrar espírito de luta, que é o mínimo que se espera, né, de um time com a tradição do Vasco, num jogo contra o rival com o Flamengo, né? Ano passado teve aquele jogo lamentável para o torcedor do Vasco, né, que entrou assim para a história, a maior goleada do Flamengo sobre o Vasco, 6-1 no Campeonato Brasileiro. E o primeiro passo para derrubar o professor... Foi a estreia, Álvaro Pacheco, o Boina. O Boininha? Vou dar uma expressão aqui. Nasceu morto ali, né, no cargo de técnico. Isso. Porque o primeiro jogo dele ele tomou de 6 do Flamengo. Cara. Como é que ele ia continuar? Fazer mais o quê? Não tinha mais o que fazer lá, foi embora. Foi a estreia dele, né? Foi a estreia dele, ele durou 4 jogos. Nasceu morto, né? Ele durou 4 jogos como técnico do Vasco, porque ali ele já morreu. Aí os outros 3 foram só ali, velório e tal, não sei o quê. E já entrou o Rafael Paiva. Se eu fosse o técnico do Vasco, acabei de ser contratado. O primeiro jogo é com o Flamengo. No ano passado eu falava, tem uns problemas particulares para resolver. Eu chego depois. Em Portugal, eu chego daqui a 10 dias. É isso, podia fazer Mas isso. tem muito técnico que faz isso, que escapa da estreia na bucha. Vou observar o time das eu lembrei de vários casos. Professor? Mas no caso dele, ele teve 10 dias para trabalhar antes do jogo. Então eu não seria o único fujão? Não seria o único fujão? Ao contrário, o Pacheco foi exceção. Ah, é? Eu acho, pelo que a gente lembra de técnicos que escaparam de frias. Agora você falou de sair fumaça da cabeça do Carille. Eu acho que só não está saindo mais fumaça porque o homem está acostumado com isso. Essa é uma das especialidades dele. Clássico, né? Clássico, você vai falar? Clássico, superação, como amarrar um adversário. Ele é um especialista disso. Eu nunca esqueço uma das primeiras aparições do Carille foi num Bola da Vez que ele fez aqui com a gente. E ele comentou no intervalo comigo, ele falou assim, ali se referindo aí da passagem pelo Corinthians, né? Ele falou assim, se fosse fácil, não chamavam a gente. Então ele está acostumado com situações como essa, né? Aqui em São Paulo, quando dirigia o Corinthians, ele era chamado de rei dos clássicos por alguns. Cansou de ganhar clássico, hein? Inclusive numa fase que todo mundo fala, o Palmeiras vai deitar. Deitar nada. Ele foi campeão naquele ano de 2017, né? Quando ele monta o time que depois viria a ser campeão brasileiro, ele começa o ano com aquela peste de quarta força do futebol paulista, né? E ele ganha o Paulista e depois ganha o Brasileiro, com o primeiro turno sensacional. E o Paulista que ele ganha do Palmeiras, ele perde o primeiro jogo em Itaquera. Palmeiras ganha em Itaquera e ele ganha aquele polêmico jogo
no Allianz, que teve o pênalti que o juiz voltou atrás, por interferência externa, que o Palmeiras reclamou muito. Não tinha ainda o VAR? Não tinha o VAR. Aliás, ali é o primeiro jogo com VAR informal, né? Porque diz que bateram para o juiz e aí ele ganha o título nos pênaltis. Então ele está acostumado com essa situação, né? Vamos com as prováveis escalações de Flamengo e Vasco, jogo de volta, semifinal do Campeonato Carioca, valendo vaga para a final. Começando com o Flamengo de tanta gente, hoje comandado por Felipe Luiz, mas já foi o Flamengo campeão com Cláudio Coutinho, com Carlos Alberto Torres, com Andrade, com Carlinhos. E você pode usar agora aquele samba que você gosta tanto. Flamengo joga amanhã e eu vou para lá. Só não sei se vai haver um baile, se vai ser mais um baile no Maracanã. Mas o Flamengo joga amanhã, eu vou para lá. Com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela. Léo Pereira ou Danilo? Danilo? De reserva? Danilo, seleção brasileira? De la Cruz ou Plata? Eric Pulgar, Gerson Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Belos parênteses, hein? Pois Belas opções, hein, Mário? E na ida foi de Léo Pereira e Léo Ortiz, mas foi de Plata, né? Fala do Gerson. O Vasco de tanta gente, de Fábio Carilli, do professor delegado Antônio Lopes. Um abraço para o delegado Antônio. De Orlando Fantoni, tio Fantoni, campeão de 77. É sensacional. Orlando Fantoni. Com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Piton. Piton ali onde jogou o Felipe. Jogava pouco. Pedrinho, lembra do Pedrinho, lateral esquerdo? Bom. Hugo Moura, Jair ou Paulinho Pedrinho Vicençotti. Hein? Pedrinho Vicençotti, que virou agente de jogadores. Era a reserva do Júnior na Copa de Jogou 82. no Catania da Itália. Como jogador do Vasco em 82. E jogou no Palmeiras não também. estava mais no Palmeiras. Hugo Moura, Jair ou Paulinho e Felipe Coutinho, que meteu golaço no último jogo lá contra o Nova Iguaçu. Posso te falar um outro lateral esquerdo do Vasco? Agora. Muito marcante, Marco Antônio. Bom. Aquele que jogou no Fluminense também? Marco Antônio. Sabe muito. Foi da Copa do Mundo, né? O Marco Antônio Reserva, Feliciano. Né? Era o reserva de Everaldo em 70, sendo que jogava mais que o Everaldo. Mas naquele momento... Maravilhoso, jogava Muita bola o Marco Antônio. Rayan, Verrete e Nuno Moreira. Nuno Moreira empolgou ou não empolgou o torcedor vascaíno, jogando com Verrete e Rayan? Melhorou a linha de frente do Vasco, Eugênio. Um jogo, né, Abel? Mas deixou boa impressão. Foi. Né? Veio lá de Portugal, do Casa Pia. É um jogador que tem essa característica ali de atuar nessa faixa de campo mesmo ali, meio atacante pela esquerda, mas entrando também, né? Fechando um pouco mais por dentro. Então, é alguém que tem diálogo possível com o Coutinho. Deu uma bonita assistência para o gol do Rayan, um jogo com o Nova Iguaçu. Mas é claro, é um jogo contra um adversário muito diferente do Flamengo. Ele sendo titular de novo, observar para ver qual vai ser o desempenho, mas é um jogador que parece que tem condições de colaborar. Se você já tem o Rayan encaixando por um lado, se o Nuno acertar um pouco mais do lado esquerdo, com o Coutinho ali evoluindo fisicamente, né? A questão toda é o Coutinho conseguir mostrar consistência física por um longo período. E o Verrete na área, o Vasco começa a ter uma cara. Mas é muito no início, né? Não dá, aí você olha para o outro lado, o Flamengo está lá, prontinho. O Vasco está tentando se achar. Torcedor do Vasco que se anima com esses novos nomes ali, principalmente no ataque, para ajudar e municiar o Verrete, ele está muito empolgado, muito emocionado? Ou isso faz parte do torcedor e tem que empolgar, Mari? E do torcedor do Vasco, acho que ele está com a cautela ainda. Porque acho que ele teve um período de se empolgar e sofrer, né, com a decepção. Passou por isso nas últimas 2 temporadas, enfim, a temporada que parecia que uma SAF resolveria muitas questões do Vasco, piorou, ela trouxe mais questões para o Vasco, mas eu acho que o Carilli, ele ganha agora alternativas que ele mesmo já cobrou, né, nessa temporada. Ele cobrou uma outra maneira do Vasco atacar, para além de buscar sempre o Verrete dessa bola de lateral para centroavante. Ele ganha essa opção pelo lado direito com a volta do Rayan da seleção de base, que por ali muitos desfalques e o Vasco ficou sem essa opção ofensiva pelo lado direito. Então acho que ele ganha agora suportes para o Verrete, que o torcedor do Vasco por muito tempo também esperou. E eu falava outro dia, professor, com o vizinho do Breiler, você lembra dele? Aquele. Que é um grande vascaíno. E gostava do Nenê, tudo.
Esse mesmo. Quando ainda estava o Ryan disputando o Sul-Americano, eu falei, olha, esse Ryan tá fazendo gol, tá jogando bem no Sul-Americano, vai ser bom, vai agregar no Vasco. E ele sempre pessimista, calma, é muito jovem, tem que esperar. E o menino tá jogando bem. Tá, inclusive as boas chances que o Vasco teve no primeiro jogo foram nos pés dele. Fez um primeiro tempo contra o Flamengo, podia ter ajudado a decidir o jogo. É tudo muito no Vasco, é tudo muito incipiente, já que você gosta. Incipiente com C. Você sabe que a gente tem dois incipientes. Porque não complica, professor. É assim, o incipiente com C é iniciante. Tá, o Vasco, tudo no Vasco é incipiente com C. O incipiente com S é inconsistente. Ainda não tem a consistência. Então, as duas coisas meio Então, no Vasco tem incipiente com C e com S? Sim, mas porque é com C, porque é muito iniciante. Tudo que a gente falou aqui, o Ryan, o Nuno, dá a impressão que está tudo chegando muito em cima da hora para um compromisso decisivo. Pode dar certo? Pode. E o Felipe Coutinho voltando ou começando a jogar bem também. Que é outro que precisa também de sequência. Então, tudo muito incipiente, tudo muito no começo para um momento decisivo. Pode dar certo. O Ryan é uma pedra bruta para o Vasco ir lapidando. Ele tem muito potencial, jogador que sempre participou, há muito tempo participou das categorias de base da seleção brasileira, estava agora lá, inclusive, né, no Sul-Americano Sub-20, colaborando com a equipe. O professor Ramon, outro histórico jogador do Vasco. Foi meio-campista do Vasco. E é um jogador que mostra a evolução do ano passado para cá e tende a evoluir mais. Inclusive, é um jogador que, num determinado espaço de tempo, pode se transformar numa capacidade de monetização do Vasco. É isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Vamos para as informações aqui do Flamengo. Só recapitulando aqui, né, o que eles falaram, análise, tudo. A gente sabe que hoje o Flamengo joga o melhor futebol, tecnicamente é superior, os jogadores são superior tecnicamente. Tem mais estrutura, tem mais investimento. Hoje é um time bem mais treinado, né? Um time bem treinado dentro de campo. Um time ajustado, né? Mas a gente sabe que futebol tudo pode acontecer. Nada tá ganho. Embora a vantagem do Flamengo seja grande, né? O Flamengo pode perder por uma diferença de um gol, pode empatar o jogo, ou pode até mesmo ganhar que se classifica, né? Joga por 3 combinações aí. Mas mesmo assim tem que ficar, né, de orelha em pé, tem que ficar com o pé atrás. Porque a gente sabe que o Vasco fez no primeiro jogo, né? Conseguiu provocar um pouco o Flamengo, tirou o Flamengo um pouco do conforto. Psicologicamente falando, provocaram bastante. O Flamengo acabou caindo na pilha, quase que sai expulsão ali. Até o próprio, sabe que pegou um pouco pesado, né? Mas não vem um caso aqui. Mas o Flamengo tem total condições de fazer um bom jogo nesse sábado agora e sair com uma boa vitória dentro de campo, tá bom? Como falei, é clássico, não tem nada ganho. Mas o Flamengo é favorito sim, né? Isso não é nenhum, vamos dizer assim, soberba, arrogância, nada do tipo. Mas você analisando, você entende um pouco de futebol, você sabe que isso é nítido, né? Tecnicamente falando, você vê o Vasco se esforçou o jogo todinho para tentar fazer um gol, não conseguiu. O Flamengo jogou lá, né? Lá treino, vamos dizer assim. Mínimo de esforço, foi lá e fez um gol rápido, né? Fez um golaço do Bruno Henrique. A gente vê a qualidade do Flamengo, mas como eu falei, não justifica, né? Não dá indício que vai ganhar o jogo. Tem que mostrar isso dentro de campo, tem que valer isso dentro de campo. Tem que entrar focado, ligado os 90 minutos para não ter nenhuma surpresa, tá bom? Mas o Flamengo tem total condições de ganhar o jogo. Saiu a notícia agora há pouco. O Flamengo está planejando antecipar o retorno do Matias Vina. Para quem não viu, né, até trouxe alguns vídeos curtos ontem falando sobre o treinamento Matias Vina, que já está fazendo treinamento de carga, né, já está fazendo treinamento em campo. E logo estará com o elenco fazendo treinamento também tático, tá bom? O Flamengo quer antecipar o retorno do Matias Vina ao gramado 100 dias antes do esperado, ou seja, quase 3 meses, né? 3 meses e uns quebradinho, né? 3 meses e 10 dias. Fora de ação desde agosto do ano passado, devido àquela lesão do rompimento do ligamento cruzado do joelho, né? Do Matias Vina. Vamos dizer, uma lesão muito complicada, muito, né, complexa para a recuperação. Mas o Flamengo conseguiu, né? Conseguiu recuperar o jogador. Na atividade da última quinta-feira, ele voltou aos treinos de forma gradual. Iniciou os trabalhos separados para a preparação física, tá bom? O rubro-negro sonha em ter o Matias Vina inscrito no Mundial de Clubes, que vai começar no dia 14 de junho. A gente sabe que é mais ou menos de 9 meses a 1 ano esse trabalho de recuperação depois de um rompimento de um ligamento cruzado anterior, né? Demora bastante, o próprio Pedro sofreu isso também.
quando estava no Fluminense, a gente sabe que é um pouco demorado. E o Flamengo, como ele já iniciou a parte de treinamento de carga, de preparação, isso vai antecipar um pouco, né? 3 meses aí tranquilos de antecipação. Você vê a qualidade da estrutura do Flamengo, a qualidade dos médicos do Flamengo, a qualidade do, né, parte fisioterapeuta do Flamengo em acelerar o processo de recuperação, né? Muito bom. E isso tem dado resultado tanto fora de campo, como também dentro de campo, tá bom? Mas coloca aí nos comentários a opinião de vocês. Também em relação aqui ao Wesley, temos uma informação importante. O Flamengo topou vender o Wesley após o Super Mundial de Clubes, em junho. Lembrando que a exigência do Flamengo é simples. O Flamengo quer ter no mínimo 30 milhões de euros para poder iniciar o negócio. Seria entre 156 milhões de reais a 188 milhões de reais, tá bom? O mínimo que o Flamengo pede para poder ter negócio na parada. Até a gente viu ontem alguns clubes interessados, né? Temos Liverpool, Barcelona, teve outro clube também bem grande que foi interessado também da Europa. Eu não lembro agora, mas teve um clube muito grande também interessado. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Interessado no Wesley. Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Lembrando que o Wesley foi convocado, né? O Flamengo vai perder 9 jogadores aí para a seleção. 4 para a seleção do Brasil. Danilo, Wesley, o Gerson e, deixa eu só ver aqui, o Léo Ortiz, tá bom? Esses 4 jogadores foram convocados para a seleção, mais os 5 estrangeiros, né? Arrascaeta, De La Cruz e Varela para a seleção do Uruguai, Eric Pulgar para a seleção do Chile e o Gonzalo Plata para a seleção da Colômbia, né? Bem dizendo, a seleção, time do Flamengo. Eu não achei aqui, mas assim que eu tiver eu trago informações para vocês, tá bom? Ele recebeu uma proposta muito grande agora de outro clube, mas o Flamengo só falou que tá tudo vetado, só faz negócio após o Mundial de Clubes, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, vai ajudar demais o meu trabalho. Créditos e direitos autorais e ESPN Brasil. O link vai estar na descrição. Valeu.